Olá, pessoal! Hoje eu quero falar sobre o poder do hábito. Não é comum as pessoas acharem que a mudança é muito mais uma mudança de sentimento, de pensamento e pouco tem a ver com os hábitos que você tem. E a questão é, a gente se engana. Muitas das coisas que a gente faz de maneira automática na nossa vida são guiadas por pensamentos automáticos na nossa vida, que a gente nem mais lembra. E a questão é, esses pensamentos um dia drivearam uma ação, que um dia fizeram uma rotina e que um dia transformaram isso num hábito na sua vida. Então pense, quando você acorda de manhã, como que é? Você por acaso pensa, eu vou dormir do lado esquerdo, do lado direito, eu começo escovando por esse lado, por esse lado. Você não pensa mais nessas coisas. Por quê? Porque as suas ações um dia foram um pensamento. Elas repetidamente viraram a rotina e a rotina virou esse hábito na sua vida, de que você nem pensa e nem empreende mais energia de maneira diferente. E a questão é, se transformar nessa leoa, se transformar numa mulher diferenciada, é saber olhar alguns detalhes. E nós mulheres somos muito boas nisso. Olhar os detalhes dos hábitos que a gente vem cultivando na nossa vida. O que você vem cultivando na sua vida durante o dia? Você diz que quer emagrecer, que quer ser uma pessoa diferente, mas você continua fazendo brigadeiro e não compra salada e fruta, né? E a questão é, qual o hábito que você escolhe dia após dia cultivar e a manter? Muitas vezes eu vejo assim pessoas pregando discursos, falando um monte de ações diferentes, e daí quando você pergunta para ela, me descreva a sua rotina no papel. Isso eu quero fazer com você agora. Descreve a sua rotina para mim no papel. Eu vou descrever a minha para você. Eu acordo todo dia ali pelas 10 para 6 da manhã, mais ou menos, tomo banho, escovo os dentes, faço algumas leituras espiritualizadas que eu gosto de fazer, me arrumo, né? Já publiquei as manhãs de reflexão, porque elas são automáticas, leio elas de novo, às vezes dou uma consertada em alguma coisa que passou e eu não vi, gravo meu story da manhã, tomo um café da manhã, vou lá dar tchau para meus filhos e vou trabalhar. Esse é a minha rotina de manhã. E o que que a minha rotina de manhã está me dizendo? O que que ela diz para você? Primeiro, que eu acordo mais ou menos no mesmo horário, ou seja, a minha rotina não é ficar acordando em horários diferentes. Segundo, de que eu tenho um tempo para a higiene. Higiene é algo importante na minha vida e ela é priorizada na minha vida. Terceiro, de que eu tenho espaço e tempo para espiritualidade, para contato com Deus, que é algo importante que eu preciso ter esse momento sozinha, né? E quando dá, eu faço uma meditação, se não dá, eu faço mais à noite. Daí você me pergunta, mas por que quando dá? Porque às vezes, né, quem tem filhos sabe, nem sempre as crianças vão estar dormindo ou algo pode acontecer no meio da sua rotina, mas a questão é, eu me programo para o mínimo necessário acontecer, para eu conseguir tomar um café, para eu conseguir me arrumar tranquila, para eu conseguir priorizar as coisas do meu dia, do que eu realmente acho importante. E a questão é, essa rotina nem sempre foi assim. Eu, no passado, era uma pessoa que botava para despertar, tipo, meia hora antes de ter que já sair, não tomava café, ficava botando 5 minutos a soneca um tempão. Às vezes conseguia tomar banho, às vezes não conseguia, saia correndo, não me maquiava, saía, né, toda bagunçada, chegava lá sempre sobressaltada, não sabia direito o que eu ia resolver no meu dia. Isso é um ponto, né? Toda noite anterior eu já olho o que eu deveria resolver no dia seguinte, então já sei se vai ser um dia pesado ou não. E a questão é, por que eu mudei tanto, né? Da Karina que não se organizava, saía correndo, corria, dormia, né? E para a Karina que hoje consegue separar um tempo, ser mãe, ser mulher, ser quem eu quiser ser uma pessoa de Deus, luz. Então, essa questão, por que hoje eu consigo fazer e antes eu não conseguia fazer? Se é a mesma pessoa, se todos nós temos as mesmas 24 horas. E a questão é, eu escolhia de forma diferente, de forma inconsciente. Eu me sabotava o tempo todo. Por quê? Porque dormindo a mais, talvez eu não tivesse que pensar em coisas que não estavam legais na minha vida, né? Talvez quando eu saía correndo, eu tinha tanta coisa para poder remediar e consertar todo aquele processo que eu já começava errado, que não tinha como eu pensar em melhorias, em coisas novas.
E a partir do momento em que eu fui aos poucos, e por isso que eu digo, eu não acredito em nenhuma mudança que acontece da noite pro dia. Eu acredito nas mudanças que são consistentes. Por quê? Porque você leva anos para ficar do jeito que você ficou. Não é de hoje que você acorda atrasada, não é de hoje que você não consegue fazer um regime, não é de hoje. Você já ensinou anos e anos o seu cérebro desse jeito, seu coração desse jeito. E a questão é que para mudar tem que ter um objetivo muito maior, tem que ter um objetivo que transcende o hábito pelo hábito, ou eu vou fazer isso porque isso é higiene, eu vou fazer isso porque isso é rotina. A questão é, você só faz na sua vida o que você se sente bem em fazer. E daí você vai me dizer, não, mas eu faço um monte de coisa que eu não gosto. Sim, mas tem outras coisas que você não está fazendo no lugar que você gosta menos ainda. E às vezes a gente aprendeu a conviver com aquela situação, com aquele jeito, com aquele processo, que, é melhor eu saber fazer uma coisa que eu não gosto do que conviver com uma coisa que eu nunca fiz na vida, né? Então, será? Então, formar esse hábito, ser uma pessoa que driveia a sua vida, que coordena a sua vida através das decisões, é entender que o hábito são pequenas ações, são pequenos processos. Então, analise a sua rotina para mim. O que você faz dia após dia? E o que essa rotina diz sobre você? A minha rotina anterior me dizia, ela é atrapalhada, atrasada, né? Não se prioriza e está no automático porque ela não quer pensar sobre si mesma, porque ela não quer pensar sobre a vida, porque ela quer deixar as coisas serem levadas, porque era mais fácil assim. E a Karina de hoje diz o quê? Eu coordeno a minha rotina, eu me responsabilizo, eu sei os meus resultados. E por que a Karina de hoje eu gosto mais do que a Karina do passado? Porque a Karina de hoje, ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Ela sabe exatamente onde ela está pisando. E isso favorece com que os erros que eu cometo eu consigo consertar mais rápido. Que aquilo que eu realmente consegui conquistar, eu consiga vibrar e ficar super contente porque eu fiz algo de diferente na minha rotina, porque realmente eu sou uma pessoa que mereço, eu tenho mérito por aquele resultado. Então, quando você começa a pensar num propósito de sentir-se melhor, sentir-se bem, você vai começando um processo de testar algumas coisas. Testar a forma como você acorda, né? Isso que eu digo, olha, eu sou uma pessoa que preciso dormir tantas horas por dia, então teste, dorme um pouquinho mais cedo ou acorda um pouquinho mais tarde. Mas a questão é, teste. Faça o seu modelo e a sua rotina como você quer fazer a sua vida. Faça esses processos de forma em que você está driveando. E não que, eu tenho que acordar tal hora porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tal coisa porque meu marido não sei o quê, eu tenho que fazer tal coisa porque meu chefe não sei o quê. A questão é, a sua vida não é coordenada pelos outros. Se você acha que até este momento você está fazendo as coisas porque o chefe mandou, porque o marido mandou, porque o filho mandou, você está se enganando. Você está fazendo porque você escolheu. Você escolheu que a vontade do marido é superior à sua, que a vontade do chefe é superior à sua, que a vontade do filho é superior à sua. Você fez essa escolha. E ao fazer essa escolha, você automaticamente não tem outra saída a não ser obedecer a eles. Não tem outra saída a não ser fazer exatamente aquilo que eles te pedem. Não é verdade? Então, nesse sentido que eu te convido a pensar, que eu te convido a gente transformar o nosso hábito, mas transformar o nosso hábito como teste. O que você gostaria de mudar na sua rotina? De sentir diferente? E eu acho que vem muito disso, né? Eu acredito numa rotina que a gente muda através do sentir. E tem uma coisa que eu não abro mão, que é sentimento de paz. Se você, né, já teve a oportunidade de ir a uma praia, ir a um campo, ficar 5 minutos sentado na grama, olhando para nada e sem responsabilidades, sem conceitos, sem nada, você se sente plena, livre, solta, com paz. E esse sentimento é um sentimento que eu quero ter todos os dias da minha vida e eu não conseguia ter, porque eu enchia ele com horários, atrasada, processos, pendências, e eu não conseguia me sentir nesse processo da minha vida. E para conseguir me sentir, eu tive que começar a pensar em tudo que eu estava fazendo. Pensar em escolher a rotina que eu queria para minha vida. Escolher o formato que eu queria viver. E esse é o ponto. A gente não está à mercê das coisas. A gente não é levado pela vida e está acontecendo. A gente acontece com a vida.
e a gente toma decisões que vão levando ou trazendo mais vida para nossa vida, né? É se responsabilizar por isso. E para criar esse poder do hábito, para criar esse hábito na sua vida, você tem que primeiro mapear como é a sua rotina hoje e o que você quer sentir de maneira diferente. O que você quer sentir e aonde. E começar aos poucos. O grande processo das coisas que não dão certo é quando a gente se motiva e a gente quer mudar tudo ao mesmo tempo. Você até consegue manter por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Conheço gente que até consegue se manter por 1 ano. Mas a questão é, depois isso passa, depois isso não tem sustentação, porque você eleva um nível de esforço muito grande. E o que eu quero que vocês coloquem na sua vida é, hábito é igual escovar os dentes, tomar banho, ir no banheiro. Você não pensa, você faz. Você sabe que aquilo é o correto e você faz. Então, quando você começar a inserir um novo hábito na sua vida, você tem que olhar o sentimento que ele te traz. Na hora que você está experimentando esse sentimento, é disso que você quer mais para sua vida? Então você vai ter disciplina até se transformar num hábito. Então não é disciplina para sempre. Se chegar no momento que você vê que a disciplina sempre requer um esforço para se manter, é porque aquele hábito não é para você. É porque aquele hábito você está forçando no seu jeito de viver. Você não vai conseguir ter o resultado que você gostaria, não vai conseguir esmerar todos os processos que seriam importantes na sua vida. Então eu te convido a olhar nesse sentido. O hábito é para ser leve. Você já tem um hábito de tanta coisa. Quais são os hábitos seus que são ruins que você quer mudar? E você se perguntar por que você tem mantido eles com você? Será que eles não estão te ajudando a alguma coisa que você não está olhando? Será que você tem um ganho secundário, que a gente chama, né? E não está percebendo? E daí a gente fala, não, mas se eu pudesse escolher, eu não escolheria. E a questão é, a gente pode escolher, escolhe a todo momento. A questão é que nem todas as escolhas elas são conscientes. Nem toda vez a gente está tão alerta para ver o que a gente escolheu. E daí, nessa inconsciência, né, que é o poupar a energia do nosso cérebro pela inconsciência, a gente transforma aquela ação num hábito e não percebe. Então, às vezes, a gente tem o hábito de brigar, o hábito de incomodar, o hábito de criticar. Mas, na verdade, a gente não gostaria de ter aquele hábito. A gente queria ter outro hábito. Mas, assim, hoje o nosso corpo aprendeu daquele jeito. Ele gasta menos energia daquela forma. Então, faça um mapeamento para mim. Mapeie o seu dia. O que você gostaria de inserir de maneira diferente? Escolha uma coisa só. Das coisas todas que acontecem no seu dia, o que realmente faria diferença? E isso é aplicar o 80-20 que eu falo, né? O que com 20% de esforço te gera 80% dos resultados. Eu vou dizer para vocês, se eu não mudasse a minha forma de como que eu acordo de manhã cedo, nada do meu dia iria funcionar, porque se eu acordo tarde, eu acordo atrasada, eu não ia conseguir ter tempo para nenhuma das atividades da minha vida. Então, o meu 80-20 era trabalhar a forma como eu acordo. E como é que eu vou acordar motivada e não botar no soneca, né, o meu celular? Como é que então que eu mudei de sair do soneca para acordar motivada? E a questão é, eu busco o sentimento primeiro. Então eu busquei o sentimento de paz, eu comecei a me expor a várias questões. Eu lia, até tentei começar lendo de manhã, e daí até gostava de ler, mas não me motivava a acordar para ler. E daí não funcionou, funcionou uma semana, depois não funcionou. Aí eu falei, vou acordar e eu vou fazer exercício. Menos ainda. Aí que eu não acordava de manhã cedo. A questão é, eu tinha que encontrar aquilo que eu acordava e sabia que eu ia ser recompensador, que ia ajudar eu a ser diferente. E nesse sentimento de paz, eu me sinto hoje todo dia feliz porque eu vou ler um pouco sobre Deus, porque eu vou ficar um pouco ligada nesse sentimento e saber que eu tenho aqueles minutos para mim de paz, de conforto do dia. E por aqueles minutos eu acordo mais cedo. E através daqueles minutos eu revigoro a minha energia, através desses minutos eu consigo implementar novas atividades. E a questão que é um grande segredo também é assim, a gente fica muitas vezes, sabe, pensando de forma antecipada. E pensar de forma antecipada ocupa o tempo do presente, do hoje. Então, às vezes a gente fica, mas eu tenho que fazer aquele material daquela reunião, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo.
Isso ocupa o teu tempo presente, isso tira a tua paz. Então, uma das coisas que foi a segunda coisa que eu fiz, que transformei num hábito e que mudou drasticamente a minha vida foi: toda vez que eu tenho uma atividade importante, eu reservo um bloco de atividade importante no meu dia para fazer aquela atividade. Ou seja, eu sei que tenho que entregar esse processo daqui a uma semana. Então, 3 dias antes eu começo a fazer esse processo. Coloco na minha agenda um horário específico, né? Deixo, na verdade, até os próximos 3 dias tentando fazer de pouquinho em pouquinho essa atividade. Então, isso foi um drástico para mim. Por quê? Porque não ocupa o meu pensamento no hoje com coisas que vão acontecer amanhã. Eu não fico trazendo para o presente as preocupações, as incompletudes. Se agora, por exemplo, que é um dia de folga, um dia de final de semana, eu não consigo fazer isso, porque eu tenho prioridades com a família, eu tenho prioridades com outras coisas. Mas ficar se ocupando isso no pensamento é como se o pensamento estivesse te protegendo. Ele fica te dizendo, ele fica te ocupando. Ah, eu preciso me preocupar com isso agora, eu preciso fazer isso, mas você efetivamente não pode fazer nada agora, né? No final de semana, você tem tempo para os filhos, para a família, para ficar, para descansar. E a questão é, quando você ocupa a sua mente com coisas de outros tempos, ou do passado, que são os arrependimentos, ou do futuro, você não vive o presente. Então, para mim, as duas ações que transformei em hábito na minha vida e que drasticamente mudaram minha performance, meu jeito de ser, o meu equilíbrio emocional era: eu primeiro preciso começar o meu dia me recompensando, fazendo algo extremamente valoroso para mim. E aí eu te convido a testar várias coisas, testar várias teorias, testar se você se dá bem com exercícios, com leitura, com meditação, com a parte de ficar mais com Deus, né? Ou até mesmo de ver uma série de manhã, não sei. O que motivaria você a acordar mais cedo e começar a se reorganizar de maneira diferente? E teste, uns 2, 3 dias cada um, vai testando, não deu? Até que você saiba que quando você desliga o despertador, você é recompensado por uma ação diferente. E depois disso, você vai tendo energia para fazer as outras coisas. Por quê? Porque você já se pagou antes, já se recompensou antes, né? E a segunda questão que eu transformei em hábito na minha vida foi reservar esses blocos de tempo para trabalhar. A gente às vezes acha que a reserva da agenda é só para resolver reunião e daí a gente não tem tempo para fazer as atividades. E é o maior erro. A gente precisa parar para ter tempo para trabalhar, né? E às vezes a gente não planejando isso, não colocando de maneira estruturada, a gente se ocupa. E ocupa nosso pensamento com estresse, com ansiedade. Então, se você já sabe que você vai fazer aquela atividade daqui a 3 dias, você fará daqui a 3 dias. Se você está muito ansioso e precisa todo dia olhar, coloca ali 15 minutos para aquela atividade todos os dias. Mas saiba que você está fazendo a responsabilização desse processo. Você está separando e você, por separar o seu tempo e colocar a sua energia, você está empreendendo coisas melhores para você no futuro, né? Porque a questão principal para mim é que, por exemplo, a leoa, ela não fica presa no passado nem no futuro. Por quê? Porque ela está se preocupando com hoje, com o presente. Ela não fica preocupada, terei caça amanhã ou não terei caça amanhã? E a questão é, a gente nem sabe como será o amanhã. Então, viva mais o hoje, planeje as coisas para que cadencialmente você consiga se sentir coordenando a sua vida, liderando a sua vida de maneira diferente. O hábito nada mais é do que uma disciplina. Disciplina de coisas que você faz durante um tempo até se tornarem um hábito. Mas eu não acredito em hábito nenhum que a gente faça que a gente não teste na gente primeiro. Que a gente não teste coisas diferentes, que a gente não conheça coisas diferentes. Então, sim, ter uma parte de pesquisar esse processo, ter uma parte da gente utilizar da melhor maneira o nosso tempo, os nossos recursos, faz com que a gente se sinta mais empoderado, faz com que a gente comece a trabalhar no presente com essa consciência. Então, hoje, você está lá na cozinha, abriu a geladeira, você está consciente que você está procurando lá dentro? Você está consciente a todo momento? E trabalhar essa consciência é tomar melhores decisões, é não se deixar levar pela rotina e pelo dia a dia. Então, o poder do hábito, ele pode transformar a forma como você se enxerga, transformar a forma como você atua no mundo. Então, eu passei de uma pessoa que era
totalmente desorganizada, que acordava tarde e que vivia meio sendo levada pela vida como se estivesse numa correnteza, para a pessoa que hoje tem 2 filhos, mora numa cidade sozinha, sem suporte e consegue trabalhar, ter o seu canal no Instagram, ter a sua rotina e fazer ainda coisas que gosta muito. Então, a questão é, não sou uma super heroína, eu sou só uma pessoa que fiz algumas decisões. E eu acho que essas decisões é o que a gente tem que levar em consideração. É essas decisões que a gente precisa colocar e se responsabilizar. Por quê? Porque quando você internaliza que o poder do seu hábito, ele está intrinsecamente ligado com o poder que você acredita sobre você, é completamente diferente. Completamente diferente. Eu espero que tenham gostado. Eu espero que vocês consigam muito refletir sobre isso. Refletir sobre o poder que o hábito tem na nossa vida e o poder que a gente tem driveando esse hábito e colocando mais amor, mais processos e se conhecendo melhor, porque tudo passa pelo seu sentimento. Então não estabeleça um hábito porque racionalmente ele parece bom. Racionalmente, acordar cedo faz bem para a saúde, fazer exercício faz bem para a saúde. Sim, sabemos que fazer exercício faz bem para a saúde, mas a questão é o que faz bem para você, o que tem a ver com você e como você pode começar o dia acordando e se gratificando, como você pode transformar os seus hábitos em coisas muito boas, em coisas muito leves, né? Em fazer a vida do jeito que você escolheu. Acho que uma das coisas que a gente fica como crença às vezes é que a gente não tem esse poder da mudança e na verdade a gente tem muito mais poder do que a gente imagina. A gente é muito mais poderoso do que qualquer ser possa imaginar. E a questão é, não é que eu sou mais poderosa que você, não, nós somos poderosas. Nós podemos qualquer coisa que a gente quiser na nossa vida. Basta a gente estar mais consciente, basta a gente conseguir acolher as consequências daquilo que a gente escolhe. Então, se hoje a gente está infeliz no relacionamento, é porque a gente escolheu dia após dia se manter infeliz, porque se manter infeliz hoje é mais fácil do que mudar. E a questão é, não vai ter mais fácil. Ou você vai continuar num processo ruim que você já conhece, ou você vai mudar para um processo novo que você está tentando. E mudar esse mindset, mudar essa mentalidade, para entender que você pode criar a sua rotina, criar o seu hábito a partir do seu sentimento, a partir das coisas que você quer para a sua vida e a partir de ter esse domínio, né, essa postura, essa elegância de que o mundo vai acontecer igual para todo mundo, para mim, para você. E a questão é a forma como a gente lida com esse mundo, é a forma como a gente estabelece processos mais simples para a nossa vida. Então pense como que você pode estabelecer processos mais simples para a sua vida. Como que você consegue olhar para o seu hábito do dia a dia, se questionar e procurar mais daquilo que você gosta, mais daquilo que faz sentido na sua vida. E por que não começar isso hoje? Por que não começar a fazer isso com você? Então eu te convido a pensar sobre isso. O hábito é somente disciplina de ações que você escolhe. E a escolha precisa estar baseada no seu sentimento, nos seus valores, na sua vida. Por isso que se conhecer é o primeiro passo. Por isso que ter essa consciência é o primeiro passo. Eu vou te ajudar a gente começar cada vez mais a colocar uma anotação, um detalhamento, a se aprofundar um pouquinho mais nesse processo, porque isso me ajudou a me transformar como pessoa. Eu tenho certeza que se fez isso por mim, vai fazer isso por você no futuro. Um super beijo e não esqueçam, vocês são muito mais do que vocês imaginam. E o hábito, ele é escolhido por você a todo momento. Tchau, tchau!